Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Croif Freitas, do CAC Estudos Espíritas, mais uma vez com vocês, para a gente trabalhar a leitura desta obra nos domínios da mediunidade. Essa é a minha edição. Nós estamos aqui hoje para o Clube do Livro. Bora? E eu preciso pedir a vocês que se conectem com o CAC via Instagram, no @CAC Estudos Espíritas, e também com o CAC aqui no YouTube, para acompanhar nossas aulas, nossos encontros, nossos estudos da mediunidade e também o Clube do Livro, no canal CAC Estudos Espíritas, e ativar as notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que acontece no CAC. Quero pedir também, se você gostar do vídeo, dá o like aqui no final, o legal, o joinha, porque também nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. Está aí nosso slide padrão de CAC, Kardec, Amor e Caridade, e vamos para mais um capítulo, esse que é o de número 26, que tem como título Psicometria. Lembrando a vocês que a obra foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Dito isso, vamos de leitura. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia a sua fase final, da mesma forma que o nosso Clube do Livro está chegando ao final. Para André Luiz e Hilário, discípulos, alunos de Aulos, estava chegando ao final aquele rápido curso de aprendizagem. Aulos não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Já notamos isso até aqui. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. E eu agora confesso que eu estou igual a André Luiz e Hilário, porque estamos nos aproximando do final do nosso Clube do Livro. Faltam apenas 4 capítulos pequenos, e eu já estou algo melancólico, da mesma forma que eles, depois de receberem tantas instruções valiosas de aulas. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu. Veja que aqui não é um centro espírita. Eles se defrontaram com um museu. Aqui se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, exclamando: numa instituição como esta, o museu, é possível realizar, interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria, em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então, eu vou aproveitar que hoje eu ganhei um livro que é um clássico do magnetismo, capa dura, velhinho, né? Vocês devem estar vendo aí, ó, pela lateral amarela, mas esse livro é um clássico. Eu soube, não tenho certeza, que está sendo vendida uma edição nova
pelo valor de R$ 500, não tenho certeza. Mas esse livro é também importante, que fala de magnetismo, e ele pertenceu a alguém. Então, a pessoa, o médium, dotado da capacidade de psicometria, ao tocar num livro deste, conseguiria saber e receber informações das pessoas que foram proprietárias ou que tiveram a posse desse móvel, desse objeto, que no caso que eu apresentei aqui foi um livro. Então vamos avançar. Passamos por longo portal e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo com crescente admiração. Então, no museu, tinha tanto encarnado quanto desencarnado. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito, no passado, frequentam casas como esta, o museu, pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente Aulus. Então, meus irmãos, às vezes você chega no museu, eu que adoro museu, e tem lá objetos que pertenceram a alguém, tem lá quadros pintados de determinadas personalidades, e muitas vezes os espíritos, os desencarnados ali estão apenas para relembrar momentos vividos ou estão aprisionados naqueles momentos de encarnações passadas. Olha que interessante. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acidentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou benevolentemente. Antes de ler o que Aulus percebeu, o que André Luiz percebeu e que Aulus vai esclarecer, um objeto como esse, antigo e que já pertenceu a outra pessoa ou a várias pessoas, esse livro ele deve ter mais de 30 anos no mínimo, ele fluidicamente apresenta as características que André Luiz está aí descrevendo, cinzenta e com pontos luminosos. Vamos ver então o que Aulus nos traz. Todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Então, para ter essa característica fluídica, é porque quem o possuiu tinha por ele um apego, uma admiração, um sentimento por aquele objeto. E lembra dele ainda. Continuando nossa leitura. Não longe havia curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente,
do cinto de velha parede, caprichosamente, do cimo de velha parede, caprichosamente adornada. Então vejam que André Luiz, ao se aproximar do relógio e ao encostar fluidicamente nele, já se viu presente numa reunião familiar que aconteceu no passado, pôde observar os objetos que pertenciam àquele ambiente, inclusive a localização onde o relógio que ele estava tendo contato naquele momento estava colocado naquela sala. O nome disso é psicometria. Registrando minha surpresa, Aulus adiantou. Percebo a imagem sem o toque direto. Veja que Aulus já estava no nível acima de André Luiz e para ele era mais fácil a psicometria. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas, pensamentos, olha que interessante, conserva as formas, pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Então vejam que aquele casal desencarnado visitava o museu para reviver aqueles tempos, relembrar aquela encarnação. E isso aumentava o vínculo com o relógio, aumentando inclusive a potência fluídica para que médios ou espíritos na condição evoluída em que se encontravam André Luiz e Aulus tivessem acesso às imagens que eles vivenciaram naquela encarnação. Hilário tateou a preciosidade e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui, impressas por eles, por intermédio de vibrações? Justamente, confirmou Aulus. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre, na condução da energia, está sensibilizado pela corrente elétrica. Quem gosta de peças antigas, como eu, quem gosta de objetos antigos, precisa saber que as pessoas podem acessar as nossas informações deixadas naquele objeto. Eu, por exemplo, tenho um relógio que eu uso muito. E ele já tem um bom tempo comigo. Não que eu tenha um apego a ele, do ponto de vista que, quando desencarnar, eu vou voltar para ver quem está usando o meu relógio. Espero não precisar. Mas, de tanto eu usar, eu tenho certeza que nele já estão impregnados os meus fluidos. E possa ser que um médium, com a capacidade da psicometria, acessando ele, tenha acesso a informações minhas. Auscultando na fase em que se encontrava, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Hilário refletiu alguns momentos e observou. Então, olha o raciocínio de Hilário. Se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos. Sim, perfeitamente, aprovou Aulus. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Tudo que se nos irradia do pensamento
serve para facilitar essa ligação. Muito importante o estudo da força mental. Considerei sob forte impressão. Aqui, André Luiz. Meus irmãos, eu não vou saber agora, não vou lembrar em qual lugar dos Estados Unidos, mas em determinada localidade lá, existem pessoas que auxiliam a polícia quando a polícia encontra objetos das pessoas. Por exemplo, não tem um cão farejador? Tem médiuns, que eles não chamam médiuns, eles, na maioria das vezes, chamam paranormais, que, ao ter contato com objetos pertencentes a fugitivos, e ao olhar um mapa, indicam a provável área do mapa onde aquelas pessoas que eram possuidoras daquele objeto poderiam estar, com um índice de acerto considerável. Não dizia o local exato, mas estabelecia um perímetro menor para que a polícia possa procurar. Psicometria. Percebe? Aulo sorriu e comentou. E isso vale para todos nós, tá? O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se-nos os sentidos, e, em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Então, vejam que, na condição em que eles estavam, depende da condição evolutiva de cada um, como espírito errante, mesmo trabalhando com mediunidade, o uso da psicometria. Para Hilário e André Luiz, eles precisaram tocar fluidicamente o objeto, e Aulos disse logo, eu não preciso tocar e já posso lhe adiantar, e explicou sobre aquela família. Para Aulos, que já estava avançado no seu quadro evolutivo em relação aos outros dois, não precisava o toque. Da mesma forma que os médios encarnados nos seus trabalhos, vai depender muito do nível em que cada um se encontra e do desenvolvimento dessa faculdade. Hilário continua. Somos, desse modo, induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. E Aulos responde, sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo da expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Olha que legal. E mesmo com a psicometria, eles querendo acessar espíritos que já estavam adiantados e que ultrapassaram este mundo, eles não conseguiriam. Mas, no contrário, é possível. Esses espíritos que estão acima de nós, vêm em nosso socorro, vêm em nosso auxílio. Estão aí disponíveis para nos ajudar. Nós é que não conseguimos acessá-los apenas pela psicometria.
Precisamos, em verdade, pedir a Deus o merecimento e trabalhar para melhorar, para ter bons companheiros espirituais ao nosso redor. Continuando. O assistente refletiu um instante e prosseguiu. Simbolizemos para discernir. Então, ele vai simbolizar. O que ocorre entre eles e nós acontece entre nós e os seres que se nos localizam à retaguarda. Então, entre os que estão acima de Aulus, André Luiz e Hilário, que não podem ser acessados, acontece a mesma coisa com os que estão abaixo, atrás de Aulus, André Luiz e Hilário. Não podem acessar. Mas observe, podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda patavina de nosso edifício cultural. É verdade. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. E só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução, logramos aperfeiçoá-lo, superando limites, para fazê-lo vibrar em esferas superiores. Então, meus irmãos, ou temos uma segura evolução, ou buscamos o aperfeiçoamento para conseguir vibrar de acordo com outras esferas superiores a nós. O assistente fitou-nos com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Imaginemos, disse por minha vez aqui André Luiz, que nos propuséssemos fixar a atenção no exame mais circunstanciado. Poderíamos, assim, conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Olha aqui a pergunta de André Luiz. Se a gente, então, consegue acessar a família possuidora dele, podemos ir mais no passado e ver como foi que ele se formou? E Aulus responde: sem dúvida. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo, contudo, é iniciativa perfeitamente viável. Cada objeto, então, concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza. Sem mais nem menos, confirmou Aulus, seguro de si. Não podemos esquecer que o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo. Imagine. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos de que foram testemunhas, através das vibrações que eles guardam consigo. Percebam, nós podemos acessar os fatos que aconteceram ao tempo em que aquele objeto, desde o momento em que aquele objeto foi criado, até o momento em que temos contato com ele. E num sorriso, Aulus complementou, Aulus ajuntou. As almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conserva do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Logo após, detivemos-nos a estudar a primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal
de moldura fluídica. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Então veja que eles encontraram uma peça que não tinha fluidos em torno dela e eles não tiveram a condição de rememorar nada referente àquela peça. Aulus assumiu a atitude do professor benevolente, que ele era peculiar, e explicou: pesquisado mais intimamente, este quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Esse você pode comprar e levar para casa. Esse estava livre da lembrança não só do autor dele, que era um quadro, uma pintura, como também daqueles que o possuíram. Então, quando você levar esse quadro, não está levando com ele amigos espirituais que podem estar apegados ao objeto. Avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam o singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente, sob inesperado calafrio, e falou para os companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Olha que interessante. O espírito da jovem, que estava conectada fluidicamente com aquele espelho, ao ver que uma encarnada desferiu elogios, se aproximou dela, tateando os ombros, e essa encarnada, com a mediunidade, sentiu um sopro de câmara funerária e convidou os amigos a sair daquele ambiente. Sentiu uma presença estranha. Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor e retirou-se, acompanhando-a noutro rumo. A entidade, que não nos assinalava a intromissão, não conseguia perceber a presença deles, permaneceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram um fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se, desculpa, se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Então, aquela moça encarnada que percebeu uma presença espiritual
e chamou os amigos para sair do ambiente, porque tinha um sopro de câmara funerária. Se educasse a mediunidade, conseguiria conectar com aquela jovem e as imagens do que aquela jovem estava fixada iriam aparecer na mente do médium. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade, incapaz de segurar sua curiosidade, que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que fazia ali, naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significado? O assistente, como quem já esperava pela pergunta, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Este espelho originalíssimo foi confiado à jovem, aquela jovem, desencarnada, por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil, ao tempo da Revolução, da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Então, o jovem francês morando no Brasil conquistou a brasileira. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna, a ordem do pai. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança, até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Então, ele prometeu que voltaria e pediu que ela ficasse com o espelho. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa, esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. Esqueceu da mulher. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. Então, imaginem, lá desde 1791, aproximadamente, até 1955, foi quando o livro foi publicado, o quanto essa jovem não sofreu perseguindo o espelho para não perdê-lo, esperando pelo jovem que prometeu a ela o casamento, até então ficar naquele museu. O assunto, Aventei preocupado, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Ó, para André Luiz. Antigas histórias de joias enfeitiçadas. Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, ó, mas sim das forças que as acompanham. Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo,
atalhou Aulos, cortou logo, arcaria também com a presença da moça desencarnada. E Hilário pergunta: e isso seria justo? A pessoa vai lá, vê a peça, gosta, compra e leva na promoção um desencarnado apegado àquela peça. E isso seria justo? Pergunta Hilário. Aulus esboçou leve sorriso e obtemperou. Hilário, oh meu jovem Hilário, a vida nunca se engana. É provável, olha o que Aulus ensina, é provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Então, isso era provável de acontecer. Quem? Perguntou Hilário. E Aulus respondeu: aquele moço, o moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos, reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. Está vendo que a cegonha da reencarnação não erra o endereço da gente, que a gente está onde precisa, que o que parece algo horrível, ao mesmo tempo é algo necessário. Em algum momento, aquele espelho será resgatado pelo jovem que deu a ela ou pela mulher que desviou o jovem do compromisso, para que então o resgate seja feito em outra reencarnação, seja ela uma companheira do jovem ou filha daquela mulher. Hilário continua. Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima, ou seja, de algum trabalho espírita, mediúnico ou de qualquer outra religiosidade. E ela, sem precisar reencontrar o jovem ou aquela mulher que desviou ele do caminho, ela já ser desembaraçada, libertada daquele objeto? Sim, concordou Aulus. Isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Então, aquilo ali pode acontecer. Essa jovem pode se desembaraçar do objeto, mas o reencontro do trio vai acontecer. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Eu sou fã de aulas. Eu não sei vocês, mas eu sou fã de carteirinha de aulas. Olha que frase. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Fantástico. A conversação era preciosa, contudo, a responsabilidade impelia-nos para diante. De saída, renteamos com o gabinete em que funcionava a direção da casa. Vendo duas cadeiras vagas, junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou, com o evidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis, sob nossa vista, são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam, os encarnados que estavam usando os móveis? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou Aulus. E em nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário,
qualquer pessoa, em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram. Que os usaram? Perguntou Hilário. Então, qualquer pessoa, em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? Aulos vai responder perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Então, as energias deixadas em objetos podem ser boas ou más, de acordo com aquilo que nós estamos vibrando no momento. E uma outra pessoa psiquicamente sensível, um médium, tendo contato, pode sentir coisas agradáveis ou também coisas desagradáveis. Pergunta de Lário. E tudo o que observamos é mediunidade? Resposta de Aulos. Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico, sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomia tátil, a delestesia, ou seja, a ciência estuda isso. É mediunidade, mas a ciência estuda com outros nomes. Falei mais cedo que os médios que ajudam a polícia norte-americana são chamados de paranormais, mas são médios. E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, rematou Aulos. Em tudo, vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Então, repito, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida mensal. Fechamos aqui o capítulo 26, que tratou da psicometria, e ficamos agora aguardando o capítulo 27, que terá como título Mediunidade Transviada. Espero que todos gostem do vídeo, gostem desse encontro do Clube do Livro e lembrem de dar o like aqui embaixo. Eu sei que muitas vezes não é de propósito, mas você esquece. Então, por caridade, eu lembro novamente, dá o like aqui e nos ajude. Beijos magnéticos, fiquem com Deus e até o nosso próximo capítulo do Clube do Livro, capítulo 27, Mediunidade Transviada. Até lá.